Hoje a gente vai iniciar o nosso segundo período. Para quem ficou de recuperação, a prova de recuperação vai ficar disponível por 24 horas, certo? Você tem 24 horas para fazer lá. Tem quase 30 questões lá para fazer, né, nessa recuperação. Como é que ela funciona? Ela vai lhe salvar se você tirar lá a nota de acordo com a equivalência do número de questões que você acertar. Então, quanto mais questões você acertar, melhor vai ser sua nota lá na recuperação, ok? E tem gente que está pensando que se acertar 15, vai ter 15 pontos. Não, não é assim, certo? Ela vai ter uma equivalência, uma transformaçãozinha por regra de 3 na sua recuperação. Então, nós iniciamos hoje o segundo período com o conteúdo já para o segundo período, né, que a gente vai falar hoje, que é o conteúdo aí de queda livre ou lançamento vertical, tá bom? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. A atividade de hoje já está lá no Google Class, certo? Ela hoje é simples, vocês não vão bater muita cabeça, certo? Vocês vão copiar as questões que a gente vai fazer elas aqui hoje, no caderno de vocês, vocês vão tirar foto e enviar por lá. Por que isso? Eu quero começar a trabalhar com vocês, essa de vocês colocarem lá as nossas produções no caderno, porque tem gente aí que está não sabendo nem o que está fazendo, né? Então, vocês começam a organizar o caderno de vocês com nossos materiais, né, numa determinada matéria aí do caderno de vocês. Então, vamos começar a fazer isso aí. É como se eu estivesse dando visto no caderno de vocês e vale ponto, certo? Tudo que nós fazemos aqui toda semana é contabilizado. Ele contabiliza no tempo, né? Você fazer no tempo, certo? Ele contabiliza fazendo, né? Porque tem gente que chega no final do período, não fez nada, certo? Aí ele vai se perdendo. E à medida que você vai se perdendo, aí vai chegar um momento que eu vou fechar as atividades. Você não tem mais acesso a elas. Então, coloque isso na cabeça. Siga o cronograma direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui para apresentar. Ok, então vamos lá para a nossa apresentação. Então, aqui nós temos nossa aula do início do segundo período, aula do primeiro ano. Nós vamos falar de queda livre ou lançamento vertical ou movimento vertical, certo? Os dois têm a mesma característica. Por que livre? Livre porque a gente vai trabalhar com uma situação onde há uma ausência da resistência do ar. A gente vai mostrar aí as diferenças dos dois, com resistência do ar e sem resistência do ar, para você ver aí as características de cada um, tá bom? Então, a queda livre de objetos, né, em um movimento de um objeto que se desloca livremente e unicamente sobre a influência da gravidade, nós chamamos isso de movimento aí sobre a ação da gravidade, né? Então, vai ter basicamente a gravidade atuando. A gente vai desprezar a resistência do ar ou qualquer outra força que, porventura, possa atuar em um corpo que esteja se movendo na vertical, tá bom? Então, não depende do movimento inicial dos objetos, ou seja, eu posso até colocar uma velocidade inicial, mas ele não é o fator que faz ele existir ou não. Quem faz ele ter a sua ação é a gravidade, certo? Porque ele pode ser deixado cair em repouso, ele pode ser atirado para baixo, ele pode ser atirado para cima. Então, de qualquer jeito, o que vai existir, que vai atuar, independentemente dessas situações, é a gravidade, tá bom? Mas aí você pode ter a condição dele ser abandonado, deixado cair do repouso, pode ser a situação dele ser atirado para baixo, jogado com uma certa velocidade, pode ter uma velocidade jogada para cima, de qualquer jeito a ação sobre ele vai ser a gravidade. Então, aqui a gente tem um pouquinho da história, né, sobre esses dois pensadores, né, da antiguidade. Os dois tinham um pensamento diferente sobre corpos que eram corpos que estavam sobre queda livre ou corpos que caíam, por assim dizer, né? Que era assim que Aristóteles pensava.
O Aristóteles tinha um pensamento de que um corpo caía proporcional ao seu peso. Mas por que ele tinha esse raciocínio? Porque ele pegava, por exemplo, uma folha de papel, né? Ele pegava uma folha de papel, vou mostrar aqui para vocês. Ele pegava, na realidade, não era uma folha de papel que ele usava uma folha mesmo das árvores. Ele pegava aqui uma folha, aí ele soltava essa folha. Aí ele via que a folha se deslocava num movimento bem lento e chegava ao chão. Aí ele pegava uma pedra que era mais pesada do que a folha, soltava a pedra da mesma altura, a pedra caía no chão mais rapidamente. O que é que ele pensou com isso? Ora, então significa dizer que os corpos caem proporcionalmente ao seu peso. Quanto mais pesado era o corpo, mais rápido ele caía. Esse era o raciocínio de Aristóteles, certo? Já Galileu, no século XV, perto do século XVI, ele já imaginava o seguinte: o Aristóteles era do século III, entre o século II, né, antes de Cristo, aqui depois de Cristo, 15, né, próximo ali de 16. O Galileu fez uma experiência da famosa Torre de Pisa, que daqui a pouco a gente vai mostrar sobre ela. Ele pegou dois objetos, né, com formatos iguais, né? Ele pegou dois objetos com formatos iguais, né, mas com pesos diferentes. Isso para menosprezar lá, né, para tirar um pouco a ideia do Aristóteles com relação ao peso dos corpos. Ele soltou esses dois objetos. Que objeto era esse? Era uma esfera de ferro e uma esfera de madeira, de pesos bem diferentes mesmo. A madeira bem mais leve do que a esfera de ferro. Quando ele soltou as duas, então as duas praticamente chegaram juntas ao solo. Ou seja, não existia essa diferença aí no peso entre as duas. Mas por que isso não existiu? É igual o caso da folha que eu falei para vocês aqui. Se na época, por exemplo, o Aristóteles tivesse uma folha de papel como essa, que não existia, ele usava uma folha das árvores mesmo. E ele pegava e fazia essa experiência, soltava ela desse jeito, aí ele via que ela caía com mais lentidão. Se ele amassasse a mesma folha e soltasse da mesma altura, ele ia verificar que ela caía mais rápido do que quando ela estava perto. Então, qual é a percepção que ele deveria ter na época que ele não teve? Era que não importa o peso, o que importava era o formato. Então, existia um outro fator que interferia na queda dos corpos, que hoje nós desprezamos esse fator nas condições que nós colocamos, que foi o que eu falei para vocês, que é retirar a essência do ar. O Galileu fez uma experiência onde usava objetos com o mesmo formato, praticamente com as mesmas características, com pesos diferentes. Então, a resistência sobre eles era praticamente a mesma. Então, o que é que isso dava? Corpos que caíam igualmente. Então, o único fator que interferia na queda não era o peso, mas sim uma outra coisa. Quem interferia era a resistência do ar. Então, o único fator de proporcionalidade era a famosa gravidade, que depois foi estudada mais afinco. Então, quem é que tem razão, né? Bom, vocês aí decidam aí, tá bom? Para a história que eu contei para vocês. Vamos ver se vocês decidem. Então, tá aí a famosa experiência de Pisa. Aí, ó. Os dois objetos aqui soltos, né? Que por Galileu. Os dois chegam praticamente ao mesmo tempo. Vocês estão percebendo aí, ó? Os dois chegam praticamente ao mesmo tempo. Essa é uma experiência que vocês podem até fazer mesmo em casa. Ou então faz essa do papel que eu mostrei para vocês, onde vocês pegam uma folha de papel aberta, solta, ela vai cair lentamente. A mesma folha de papel você amassa, ela cai mais rapidamente. O que mostra que um fator que interfere na queda não é o peso, mas sim a resistência do ar. Tá bom? Então, nós temos aqui queda livre de objetos, né? Nós vamos trabalhar aqui o módulo da aceleração da gravidade, né? Aqui era para ser o nome aqui, objeto, certo? Em queda livre, que é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Claro que nós sabemos que à medida que a gente vai se afastando do centro da Terra, né? Aumentando a altitude, a gravidade diminui. Mas a gente vai usar um valor médio da superfície da Terra de 10, certo? Outros livros botam o valor 9,8, mas aí 9,8 dá mais trabalho para fazer as contas. Então, a gente aqui, para facilitar, vamos usar 10, tá bom? Então, os movimentos de lançamento vertical e queda livre são movimentos retilíneos.
vai seguir aquelas equações do movimento que nós falamos anteriormente, que envolve a aceleração. Só que no lugar da aceleração nós vamos colocar o quê? Gravidade. Aí a gente vai trabalhar duas condições. Quando o corpo sobe e quando o corpo desce, certo? Quando ele sobe, a gravidade atua no sentido contrário, ele vai atuar com G negativo. Quando ele desce, a gravidade atua no sentido do movimento, vai atuar positivo. Coloquem isso na cabeça, tá bom? Vou até transcrever aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado, né? A velocidade no sentido de G, ok? Então, é positivo, como eu falei para vocês. Já o movimento de lançamento vertical é um movimento uniformemente retardado. O G já atua no sentido contrário da velocidade. Então, o G vai atuar negativo, freando. É tanto que quando você lança um corpo para cima, no ponto mais alto, ele para. Aí lá a velocidade no ponto lá dele voltar é zero. É a velocidade de retorno. Ok? Então, nós vamos ver aqui as equações e eu vou fazer aqui uma mudançazinha aqui para vocês. Então, no lançamento vertical, realmente, nós vamos atuar aí com G negativo. Vou colocar aqui uma equação a mais para vocês, que é a equação de Torricelli. Vou colocar ela aqui. Você está bastante no exercício, mas aqui não foi colocado, vamos colocar aqui. Vocês vão usar aqui, ó, V ao quadrado igual V0 ao quadrado menos 2 vezes G H, que é a altura relativa aí, tá bom? Esse H aqui, que é o H de deslocamento, tá bom? Aí, qual é a condição? Quando o corpo está em queda livre, essas mesmas equações aqui, só é botar o positivo, né? Você pega essas mesmas equações e bota, quando for em queda livre, você bota o positivo. Aí, o que, é que a gente vai fazer muito, né? Quando o corpo é abandonado em queda livre, né? A gente vai usar aqui o mais, ó, certo? Então, vai depender aqui da condição que ele tá. A gente sempre vai considerar, ó, esse cara aqui, ó, lá no comecinho, a gente vai considerar ele como sendo a origem, de onde ele foi lançado. Então, isso aqui vai ser zero, tá bom? Então, ele vai ter uma queda livre de 1 meio GT ao quadrado. Aqui tem uma barrazinha. E aqui, a velocidade dele de queda, né, partindo lá do corpo de queda livre, né, onde você vai ter o V0 igual a zero. E considerando a altura inicial também zero. Porque ele vai cair e vai deslocar todo o percurso. Então, a gente vai fazer essas duas condições aqui na queda livre. E aí você vai ter essa queda livre aí, com o G positivo. Então, aqui tem uma experiência, queda, né, de corpo sem resistência dual. Observe que o elefante e a formiga, ou um rato, qualquer coisa bem pequena, chegam aproximadamente iguais no chão, né? Mostrando aquilo que nós falamos da não presença, né? Ou seja, da interferência do peso, mas sim da resistência do ar. No outro, nós já temos a situação com resistência do ar. Então, você já tem aí, ó, observe que tempos depois, o objeto, o animal menor, o inseto, ó, chega bem depois, né, minutos depois, ao solo. O elefante já tem chegado lá no chão. Isso aqui com resistência do ar. Mas uma coisa que eu poderia fazer, professor, era colocar o inseto junto com o elefante. Aí o elefante traria na queda. Então, os dois chegariam junto ao solo, mesmo com resistência do ar, né? É o mesmo que eu pegar aqui essa folha de papel sobre o caderno, aí coloco aqui os dois, aí solto.
Então, o caderno vai servir como uma interferência, e aí os dois vão chegar junto ao solo, porque a resistência sobre os dois vai ser a mesma, tá bom? Então, aqui nós temos uma situação, né? Abandonado, aí um segundo depois dá 10, outro segundo depois dá 20, outro segundo depois dá 30, outro segundo depois dá 40, ou seja, a cada um segundo ele aumenta 10 metros por segundo. Então, você tem uma aceleração aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Já o espaço, ele vai mudando aqui, ó, de 0, ele vai para 5, depois vai para 20, depois para 45. Por quê? Porque tem o quadrado do tempo na jogada. Então, ele vai aumentando aqui proporcionalmente ao quadrado do tempo. Então, o espaço aqui vai tendo a ser 1 meio de g t ao quadrado. Então, ele vai tendo aqui uns espaçamentos cada vez maior à medida que vai passando o tempo. Então, qualquer corpo abandonado ou solto, né, ou jogado para baixo, ele vai cair sobre a ação da gravidade com essa variação de a cada segundo aumentar 10 metros por segundo. O espaçamento aqui vai ficando cada vez mais longo, né, entre um tempo e outro, porque ele vai adquirir cada vez mais velocidade. A gente vai fazer uma questão como essa daqui a pouco, de forma bem simples. Então, vamos lá para os exemplos, que é esse que vocês vão copiar no caderno de vocês, vão tirar foto e enviar lá pelo formulário, tá bom? É de suma importância que vocês façam para que exatamente... Oi? Pode falar. Então, vamos lá. Primeira questão. Uma torneira mal fechada pinga a intervalo de tempos iguais. A figura a seguir mostra a situação no instante em que uma das gotas, né, esta esteja se soltando. Então, imagina que a gota, aí um tempo depois, ela está aqui, a outra começa a sair, aí um tempo depois, essa que está aqui vem ficar aqui e está saindo outra. Então, esses intervalos de tempo são iguais. O que é que eu vou fazer para a gente entender o que está se pedindo? Então, supondo que cada gota abandone a torneira com velocidade nula, que é o abandonado, velocidade inicial 0, e desprezando a resistência do ar, né, pode-se afirmar que a razão entre A e B, entre as distâncias AB, mostrada na figura, né, fora de escala, claro, vale. Então, eu já sei aqui que a resposta é a letra C, mas só vou descobrir aqui qual é como se chegar nessa conclusão. Então, vamos usar essa relação aqui, gente, ó. Vamos usar essa relação aqui. H, 1 meio de GT ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Considerou aqui o H0 como 0, a velocidade inicial também 0. Então, só sobrou essa expressão. Então, quem é o B? O B é o primeiro momento. Primeiro momento. Vou chamar de momento 1. Então, vai ser G, aí, 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, vai ficar o quê? G sobre 2. Já o A é o segundo momento, ó. Segundo momento aqui, ó. Segundo momento. Então, segundo momento eu vou chamar de 2. Você pode chamar de outra coisa? Pode, desde que seja o primeiro e o segundo. Você pode chamar de 2 e 4 e 3. Não tem problema nenhum, certo? Mas por que eu vou usar logo os valores unitários? Que é o mais fácil de você chegar no valor que você deseja aqui, tá bom? Até mesmo que envolve essa questão aqui dos quadrados, e aí você só vai ter dor de cabeça se você ficar usando outros valores, tá bom? Então, aqui, ó. G, aí 2, que é o segundo momento, ao quadrado, dividido por 2. Mantém G sobre 2, porque eu mantenho aqui em cima, G sobre 2. 2 ao quadrado, 4. Então, fica 4 que multiplica G dividido por 2. Aí você vai fazer a razão dessa expressão com essa expressão. Então, a razão entre A e B é 4G sobre 2 dividido por G sobre 2. Cancela G sobre 2 com G sobre 2. O que é que sobrou? A sobre B igual a 4. Resposta, letra C, de cachorro quente. Tá bom? Questão de número 2. Um corpo em queda livre, sujeito à aceleração da gravidade, G igual a 10, ele passa por um ponto P, ou um ponto A, né, com velocidade de 10, e por um ponto B, com velocidade de 50. Aí ele quer saber a distância entre os pontos, ó, essa distância aqui entre A e B. Aqui eu estava 10, aqui eu estava 50. Ele quer saber isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de ΔH, mas eu posso chamar só de H também, viu, gente?
Só que para dizer aqui que é esse percurso aqui, com a gravidade no sentido dela. Vocês vão usar a Torricelli. Lembra lá que eu botei lá no comecinho do texto? Ó, Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais... Por que mais? Porque está em queda livre no sentido da gravidade. Então, vai ser mais, certo? 2G vezes ΔH. Então, você bota aqui, ó, 50 ao quadrado, 10 ao quadrado, 2 vezes 10 ΔH, que é o que você quer saber. 50 ao quadrado, 2.500. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20. ΔH, que eu quero saber. Então, esse 100 vai para lá com o sinal trocado. 2.500 menos 100 dá 2.400. Então, fica igual 20 ΔH. Então, quem é ΔH? Esse 20 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, ΔH é igual 2.400 dividido por 20. Corta 0 com 0. Né? Então, vai ficar o quê? 240 por 2, que dá 120 metros. Letra B de bom. Aqui tem muita gente boa. Questão de número 3. Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes a sua própria altura. Para isto, ela imprime, né, ao seu corpo um impulso que resulta na aceleração ascendente, ou seja, um movimento acelerado. Né? Qual é a velocidade inicial necessária para que a pulga alcance a altura de 0,2 metro? Adote G igual a 10. Então, a pulga está aqui, ela dá um salto para cima, chega até no ponto mais alto, onde a velocidade é 0. Lembra que eu falei para vocês? Ó, joguei aqui, ela chegou no ponto mais alto. Então, nesse ponto mais alto aqui, ela percorreu a altura de 0,2 metros. Tá bom? Aí ele quer saber a velocidade de lançamento. Vou novamente usar a Torricelli. Ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, menos, por que menos? Porque ele saltou para cima no sentido contrário de G. Ó. O G está para baixo e o movimento da pulga é para cima. A gente chama até de movimento ascendente lá. Então, a gravidade vai atuar no sentido negativo. Então, menos 2GH. H é o quê? A altura que ele vai alcançar. Né? Então, você vai ter o quê? V0 ao quadrado, que eu quero saber, menos 2 vezes 10 vezes 0,2. Dá 4. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2 dá 4. Ou 2 vezes 0,2 dá 0,4 vezes 10 dá 4. Você só vai fazer aqui essa multiplicação e encontrar o 4. Esse 4 vai para o outro lado da igualdade com o sinal contrário. Lembrando, né, que lá só tem nada, então ele vai para lá e ficar só. Então, quem é V0 ao quadrado? Foi para lá com o sinal trocado. V0 ao quadrado é igual a 4. Aqui está o quadrado, ele vai para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, velocidade inicial é 2 metros por segundo. Da letra A de amor aí. Questão de número 4. Essa aqui é um pouco mais trabalhosa, certo? Mas nada que a gente não possa resolver. Então, ele fala de um vaso de flores que cai do alto de um edifício. Está aqui caindo do alto do edifício. Esse alto edifício tem a borda do edifício, tem um tal de um elevadozinho aqui. Então, essa distância que ele percorre aqui no primeiro trecho é de 320 centímetros, que é nada mais, nada menos, né? Dividindo aqui por 100, de 3,2 metros. Né? Você vai dividir aqui 320 por 100, dá 3,2 metros. Então, vamos ver, quando ele começa a passar pelo andar aqui de baixo, que eu chamei de a galinha, certo? Esse andar aqui, que esse andarzinho, a galinha, mede 2,85, tá bom? Aí ele quer saber quanto tempo ele faz esse percursozinho aqui. Como ele já vinha se movendo, então ele vai chegar aqui com uma certa velocidade. Vou chamar ela de V1. E quando ele passar aqui pelo andar todo, vai atingir a velocidade V2. E é essa daqui, eu quero também calcular esse percurso, né, o tempo desse percurso, eu vou ter de descobrir esses dois valores. Então, vamos lá. Aplicando Torricelli para o primeiro trecho. V ao quadrado é igual V0 ao quadrado. Como ele foi abandonado, né, ele fala aqui, ó, cai, né, livremente. Né? Então, ele foi abandonado aqui desse primeiro trecho. Então, velocidade inicial, 0. Mais
2 vezes G vezes H. Quanto é o H que ele percorre nesse primeiro trecho? 320, que dividido por 100 dá 3,2 metros. Então, quando você fizer aqui a multiplicação, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3,2, 64. Então, V ao quadrado vem para o outro lado da igualdade com raiz quadrada. Raiz de 64 dá 8. Como eu chamei essa velocidade aqui nesse momento, vou chamar ela de V1, que é o que eu vou precisar, de 8. Aí eu vou aplicar novamente Torricelli, mas para o segundo momento, certo? Para descobrir esse V2 aqui, ó, que é para mim poder calcular lá com a equação da velocidade no tempo, o tempo que ele faz só esse percurso aqui, ó, que é na diferença aqui desses dois, tá bom? Então eu vou chamar aqui de V2, que eu vou precisar, ao quadrado, igual a V1, que eu acabei de descobrir ali na relação anterior, ao quadrado, mais, porque continua no sentido do movimento, 2GH, aí aqui eu chamei de a galinha. Por que a galinha? Porque a galinha, ou H, primeiro 1, né? É o trecho que eu quero saber o tempo para fazer ele, que é esse de 2,85, tá bom? Então, aplicando aqui, repete, V2 ao quadrado, V1 é 8, aí fica 8 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 2,85. Quem é esse 2,85? É exatamente o valor aí que a gente está falando da altura do trecho que a gente quer saber o tempo. Então, 8 ao quadrado, 64. Esse produto aqui todo dá 57. 64 mais 57 dá 121. Aí, raiz quadrada de 121, raiz quadrada, ó, isso aqui vai para cá, o quadrado para cá, como raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 dá 11, certo? Pronto, descobri a minha velocidade V2, depois da raiz quadrada. Aí eu vou para calcular o tempo para fazer esse percurso aqui. Então, V2 ao quadrado é igual a V1 mais GT. T é o que eu quero saber, certo? V2 é 11, V1 é 8, G é 10, eu quero saber esse tempo. O 8 vai para lá com o sinal trocado, 11 menos 8, 3, né? Então, 10T é igual a 3. Então, o 10 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 3 por 10, 0,3 segundo. Resposta letra C de cachorro quente. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa resposta. Viu como era um pouco mais longa? E essa daqui, a gente vai ter 2 etapas, né? A etapa onde ele sobe até atingir aqui o ponto mais alto, onde a velocidade é 0. Aí ele passa a cair e chega ao chão. Então, ele diz que um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 10 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e despreze as forças dissipativas, ou seja, a resistência do ar. Então, na subida, eu vou usar aqui, ó, V igual a V0 menos, porque é subida, GT. No ponto mais alto, quanto é a velocidade final? 0. Qual foi a velocidade que ele lançou para cima? 10. Menos a gravidade, que é 10, T. Então, vai esse 10T para o outro lado com sinal trocado, 10T igual a 10. Então, quem é T? Eu vou chamar aqui de T1, tá bom? T1. Vai para lá dividindo, 10 por 10 dá 1. Então, vai dar 1 segundo. Então, o tempo para subir no ponto mais alto, 1 segundo. Agora, do ponto mais alto para chegar no chão, V ao quadrado, V, né? Igual a V0 mais GT2. Como agora eu sei que ele vai atingir o solo com 30, então o V final é 30. Como ele chegou no ponto mais alto, é a minha velocidade inicial, ele agora aqui, ó, é como se ele fosse abandonado no ponto mais alto, é 0. Certo? Então fica G, que é 10, então T2. Então vai ficar o quê?
10t, né? Igual a 30. Então, esse 10 é para cá dividindo. Então, quem é T2? 30 dividido por 10. Que vai dar o quê? 3 segundos. Então, quem é meu tempo total? O tempo que ele levou para subir, mas o tempo que ele levou para descer. Então, o tempo total, que é o tempo que ele permanece no ar, é o tempo para subir e o tempo para descer. Vai ser 1 mais 3, que vai dar quanto? 4 segundos. Tá ok? Aí é só isso aí, a gente encerra por hoje, pessoal. Aí vocês vão lá fazer. Essa tarefa de hoje é vocês só copiar, tá bom? Na próxima semana que a gente vai fazer umas questões para vocês trabalharem melhor, tá bom? A gente vai reforçar, fazer outros Professor, exercícios. você poderia explicar de novo a primeira, que eu não entendi muito bem. Na hora. Vamos lá para a primeira. Pronto. Então, a primeira é aquela do corpo abandonado. Ele vai percorrer. Aí eu chamei de primeiro momento, momento 1. E o segundo momento aqui, ó, ele passou um outro momento, que vai ser o primeiro mais o segundo, de 2. É como se fosse 1 segundo e 2 segundos, entendeu? Porque ele diz que os intervalos de tempo são iguais, ó. Esse intervalo de tempo é igual a esse. Então, se aqui eu vou chamar de 1, então aqui eu vou chamar de 2. Entendeu? São 2 momentos. Vocês vão usar essa relação aqui para chegar no espaço percorrido por cada um. Porque é como se eu abandonasse aqui, então a velocidade inicial é 0. Vou considerar aqui também minha origem. Então, tudo isso aqui considerado, então é só o percurso. O percurso é 1 meio de gt ao quadrado. Tá bom? Então, nesse caso, o B é o meu primeiro momento. Ó. B, primeiro momento. Então, fica G. Aí eu vou chamar de 1 ao quadrado, 2. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, fica só G sobre 2. G sobre 2. O meu A, o segundo momento eu chamei de 2. Então, fica o quê? 2 ao quadrado. Então, G sobre 2, 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Aí eu vou repetir G sobre 2, porque eu já sei que isso aqui vai cancelar com isso aqui. Porque é a jogada que ele quer a razão entre A e B. Então, quando eu pegar aqui, ó, A dividido por B, quem é A? 4G dividido por 2. Quem é B? G sobre 2. Aí eu cancelo em cima com embaixo. Só sobrou o quê? O 4. É só questão de você organizar aí os percursos que cada trecho aqui tem com seus respectivos tempos. Primeiro momento. O segundo momento tem o mesmo intervalo com mais ele. Então, chamei de 2, é o dobro. Como o tempo é ao quadrado, então você só eleva o quadrado aí. Ok? Então, hoje a gente encerra. Já está liberado lá as atividades, tudo direitinho. Eu vou botar agora elas no grupo, viu? Interromper aqui a gravação. Professor, Oi.